O que a gente vai tentar tratar hoje? Então, eu elenquei ali 4 itens. O último item vai ser muito por cima. Por quê? Porque daria um dia só de conversa. Facilmente um dia de conversa. Para quem está fotografando, eu vou disponibilizar o PDF dessa apresentação. Então, aí vocês vão ter na íntegra. Outra coisa, essa apresentação, na verdade, ela é uma parte de um curso que eu dou. Infelizmente, nos últimos 3 anos, eu não dei esse curso, 2 em função da pandemia, e em 19 porque o curso foi fechado. O grupo decidiu que iria fechar e não iria abrir. É um local em São Paulo que promove e eles não... Foi para uma empresa que contratou fechado. Mas isso aqui é uma amostra, uma síntesezinha pequena disso, mas que é um curso de 72 horas. Então, é bem mais longo. Tá? Então, vou só sintetizar. Então, assim, ó, cenário particular e demografia. Problemas recorrentes. Dados intraescolares. E a tal da indução de resultados. Mas sobre o último indução de resultados, que a gente vai tratar pouco, eu queria já adiantar uma coisinha. Não existe espontaneísmo. Em escola, em educação, não existe espontaneísmo. Espontaneísmo é igual a erro. Nada ocorre por acaso. Não tem por sorte. Qualquer aluno de qualquer idade, qualquer atendido, ao chegar em casa não vai falar assim, período regencial, vou me debruçar aqui sobre isso para estudar porque me interessei. Número de NOx, oxidação química. Vou deixar o Instagram e ficar aqui adentrado. Gente, você tem que ser meio, né? Não tem muito. Então, você tem que induzir comportamento. E indução de comportamento depende de uma série de coisas. E os resultados que a gente mensura lá no final, que é o que eu acho que a grande maioria, quando vem para um evento desse, ou para uma palestra dessa, quer ouvir falar, fala assim, como é que eu faço meu colégio estourar no Enem? Como é que eu faço? Só que tem que mexer. Então, as pessoas, em geral, querem resultado, mas não querem mexer em nada. Imaginando que, espontaneamente, e confunde-se muita história no meio do caminho. Mas os alunos estão muito ansiosos. É verdade. A pandemia fez um estrago, para mim e para você. E para o vizinho. Mas alguém ano que vem vai ser o primeiro no Enem, teve na pandemia também. Então, assim, por mais que a gente possa ficar, às vezes, construindo uma argumentação toda, porque a gente não quer trabalhar, às vezes, com o dado que eu tenho na mão. Às vezes, o aluno que eu tenho não é bom mesmo, não. E aí, a escola não é algo que se planeja em 2 anos. Eu falo assim, você quer um milagre dentro da escola? Houve um vendedor de editora. Que ele vai falar assim, migra para o meu material didático, que eu tenho uma plataforma, que eu tenho um aplicativo, e o portal, e o acesso, e assessoria, e não sei o quê. E no discurso do vendedor da editora, você vai fazer em 2 anos uma revolução na sua escola. Só que a gente sabe que material didático é uma commodity. E tirando o marketing daquele editor, você pode trocar o material didático, uns são melhores, outros são menos, você até identifica isso. Mas, de fato, isso não resolve o problema de desempenho, não, tá? Então, vamos pegar lá um pouquinho de o mundo real. A gente está num momento onde, a menos que tenha alguma mudança muito drástica, a gente tem um cenário prolongado já de 30 anos de decréscimo demográfico no Brasil. A demografia brasileira está diminuindo. E nesse cenário de diminuição da demografia, você tem menos nascimentos. Quando nasce menos, vende menos berço. E também vende menos fralda nos primeiros dias de vida. Daqui 2 anos, tem menos gente no infantil. Não é para o meu colégio, é para todo mundo. É uma relação sistêmica. E a nossa demografia encolhe de modo meio rápido. Eu sou professor de geografia, tá? Então, para mim, por isso que demografia é uma coisa que sempre eu coloco muito na cabeça. Então, inerentemente, seu colégio bom ou ruim, isolando uma componente que chama demografia, a competição escolar vai aumentar.
querendo ou não, porque você tem menos gente com mais colégios, menos gente nascendo. Se a gente pegar um gráfico simples sobre como a demografia no Brasil está se comportando, e ele começa em 2010, 12 anos atrás, e tem as projeções até próximo de 2060. Lá em 2045, 47, o número de nascimentos, se nada ocorrer, quebra com o número de mortes. A gente decresce. Então, você vê que o quanto de gente nova para vir para a escola, ano a ano, só cai. Isso é um dado. Esse dado é relevante na minha operação? Pode ser. Se eu tenho um dado relevante, eu falo, olha, vai piorar uma determinada característica do cenário, eu tenho que começar a pensar, olha, se vai nascer menos gente com o mesmo número de escolas, ou, aspas, será que terá o mesmo número de escolas? Escolas com menos alunos? Ou que aqueles que tiverem mais reputação vão ter melhores condições de captação? O que vocês estão fazendo aqui, de alguma forma, é estudando para tentar melhorar a reputação, gestão. Isso é dado, né? Então, assim, só para a gente dar uma olhada aqui, querendo ou não, a menos que uma coisa muito catastrófica ocorra, a gente tem uma redução muito acelerada do processo demográfico no mundo. Outros países já passam por isso de modo bem presente, de modo muito acentuado. Agora, eu vou mostrar um outro dado para vocês, que eu participei da confecção desse dado. Então, quando a gente fala assim, igual a professora Iolene mostrou, 2 relatórios da OCDE na apresentação dela, né? Como eu trabalho com pesquisa educacional, incrivelmente, pelo menos num deles, no último, tem um parágrafo, 4 folhas que eu que escrevi naquele relatório, do Research 2030. Lógico que tem 190 páginas no relatório. Envolve quase 1000 pessoas para escrever um negócio daquele. O meu é só 3 folhinhas ali, mas que a gente estuda muito para valer esse negócio. Para a gente não ficar dentro de um disco voador, mas está os urubus lá embaixo comendo, né? Então, a gente tem que ser realista com o que vem. E, assim como tem os data science para tudo, também tem para a educação. E para a educação a gente começa a ver algumas coisas. E tem grandes players de mercado que não são de educação, que buscam informação. Hoje, por exemplo, um dos grandes clientes de um braço dessa empresa, que é a Vestibular que eu trabalho, é banco. Banco no mundo todo busca informação relevante sobre educação. Porque eles montam cenários econômicos futuros. E educação é um pilar tão forte para cenário econômico futuro, que eu vou tentar dar um exemplo para vocês básico, assim, tá? Imagina o seguinte, eu vou fazer investimento de longo prazo no Brasil ou investimento de longo prazo no Chile? Ou, sei lá, na Argentina? Eu tenho uma grana, sou uma grande instituição. Aí ele fala assim, bom, longo prazo, 20, 30 anos de retorno. Se a educação do Brasil está morro abaixo, comparado com outros locais no mundo, o risco de calote futuro aumenta. Sabe por quê? O bebê que nasce hoje, quando eu starto o investimento, em 30 anos é o sujeito economicamente ativo. Dependendo do meu negócio, eu saber de educação, por isso que banco se interessa muito, por exemplo, de dados educacionais firmes. Não é macrodado, não. Dado que chega como que são as notas. A variação da realidade das notas em determinada localidade no Brasil. É bem capilarizado hoje já os estudos, tá? Então, a gente chega a informações muito relevantes e projeções. A grande maioria acerta com boa precisão, tá? Não é, nem tudo é exato, porque a gente usa estatística exata e falar é igual a 2. Mas a gente chega a igual a 1,98. Está muito próximo. E esse é o dado que eu queria mostrar para vocês, para falar assim, ó, o negócio é muito bem estudado já. É muito bem estudado. Que é a projeção da redução de escolas. E a redução de escolas vai ocorrer por